A Via Sacra é uma tradição centenária que convida a todos nós fiéis a refletirmos sobre os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Hoje eu quero explorar um pouco o significado profundo dessa prática, falar um pouco da história, de como ela veio até nós e entender, que essa jornada, esse caminho, essa via, ela remonta desde os primeiros cristãos que peregrinavam, aos locais sagrados de Jerusalém para repetir e se aproximar um pouco da via dolorosa de Jesus. A Via Sacra ela é composta por 14 estações atualmente, cada uma representando um evento da paixão de Cristo. Paixão, para quem não sabe, significa sofrimento. Então, a gente tem na representação da Via Sacra, desde a condenação de Jesus, relembrando, refletindo, meditando sobre o significado de cada situação, até Jesus sendo sepultado. E hoje a Via Sacra ela é rezada em igrejas, retiros, ao ar livre, especialmente, muito profundamente durante a Quaresma. É um momento de reflexão, oração, conexão com o sofrimento e a redenção de Cristo. A Via Sacra é mais do que uma tradição. Ela pode se tornar uma jornada espiritual que nos convida a contemplar o amor e o sacrifício de Jesus. Cada estação nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida, nossas cruzes, nosso sofrimento, nossa fé e nossa esperança. Ao percorrermos então a Via Sacra, somos lembrados do profundo amor de Deus por nós, da esperança que brota após a sua vida dolorosa, a ressurreição. E que tenhamos e entendamos que essa prática continue a nos inspirar e a fortalecer a nossa fé. Então vamos pensar em cada estação. A primeira estação é Jesus sendo condenado à morte. Jesus é preso e levado a Pilatos. E apesar de sua inocência, Jesus é condenado à morte por crucificação. Na segunda estação, Jesus carrega a sua cruz. A cruz em que ele será crucificado mais à frente. Jesus então é forçado a carregar uma pesada cruz, simbolizando, mas de fato sendo o peso de todos os nossos pecados, que desde Adão e Eva até o último homem na terra está presente por nossa condição de decaídos. E até por isso, a terceira estação é lembrar que Jesus cai pela primeira vez sob o peso da cruz. Jesus que foi torturado, flagelado e fica extremamente enfraquecido. Então, ao carregar a cruz, ele cai. E esta queda é dolorosíssima, porque ele cai já muito fragilizado. E aí vem a quarta estação. Jesus encontra a sua mãe, a Virgem Maria, a Santíssima Maria, que está observando toda a dor, todo o sofrimento deste caminho de Jesus para o Calvário, no momento de profunda dor e tristeza. Imagine o que é para uma mãe, a Santíssima Mãe Maria, ver o seu filho, a segunda pessoa da Trindade, mas que ela carregou no colo, que ela fez crescer, alimentou, está ali inocente, sendo humilhado,
torturado e em profunda dor. Daí então vamos à quinta estação. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Simão, oriundo da cidade, a vila de Cirene, é recrutado à força pelos soldados romanos para ajudar Jesus a carregar a cruz. Cada detalhe, cada estação vai nos remeter a um simbolismo mais profundo do que está acontecendo. Após isso, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Então são as duas pessoas que de alguma forma contribuem para diminuir, mesmo que seja um pouquinho, a dor e o sofrimento de Jesus. Verônica, então, movida por compaixão, se aproxima de Jesus e enxuga seu rosto com um véu, que fica milagrosamente estampado com a imagem de seu rosto. Aí, na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, mais enfraquecido, exausto. Jesus cai novamente sob o peso da cruz. Após, mesmo diante de tudo isso, na oitava estação, mulheres de Jerusalém que estão chorando por Jesus, no entanto, Jesus as consola, dizendo-lhes para chorarem por si mesmas e por seus filhos. Nona estação, Jesus vai cair pela terceira vez, mostrando a extensão de todo o sacrifício, de todo o sofrimento, de todo o seu sofrimento como homem, sendo entregue. É o Cordeiro que passa por tudo isso para expiar os nossos pecados. Então, Jesus chega no local onde será levantado, no madeiro, da cruz, a nova árvore, que aquela árvore, a primeira árvore que foi a do Éden, em que o homem e a mulher se separaram de Deus, Jesus agora numa nova árvore para nos aproximar e nos ligar a Deus novamente. Jesus então, para ser colocado na cruz, é despojado de suas vestes, é a 10ª estação. Jesus então, 11ª estação, é pregado na cruz. Mãos, pés perfurados, em um ato de extrema crueldade e sofrimento. A crucificação era uma das piores torturas e mortes, que o Império Romano colocava, punia as pessoas que ousavam de alguma forma ser contra aquele império. Já na 12ª estação, após horas de agonia, Jesus entrega seu espírito e morre na cruz, completando então o sacrifício perfeito pela humanidade. Sacrifício esse que é atualizado em todas as missas. Jesus não sofre mais durante a missa, mas é o mesmo sacrifício atualizado lá do Calvário. 13ª estação, Jesus é retirado da cruz, cuidadosamente retirado da cruz por seus entes queridos e seguidores que estavam por ali ainda. E então na 14ª estação, ele é sepultado. Essa é a via sacra. E essa prática devocional é histórica, não pode ser atribuída a uma única pessoa que inventou. É uma tradição que se desenvolveu ao longo do tempo, com influências de vários indivíduos e comunidades de fé. Podemos pensar nas peregrinações a Jerusalém, quando o Evangelho se espalhou e povos distantes da região onde Jesus viveu e morreu, peregrinavam. Então, partiam pessoas da Europa, por exemplo. E essas peregrinações cristãs a Jerusalém ocorria e ocorre até hoje. Ocorria desde os primeiros séculos do cristianismo e ocorre até hoje. Os peregrinos então seguiam os passos de Jesus na que a gente chama de Via Dolorosa. Esta via, caminho que Jesus partiu, e caminhou, caminho, portanto, e que foi o percurso que Jesus teve
carregando a cruz até o Calvário. Passando os séculos, começou a ter, já tinham dificuldades, mas uma questão das guerras, né, contra os muçulmanos, de situações também de bandidismo na travessia, diferente de hoje, que nós temos carros e aviões, mas a pessoa tinha que fazer durante meses uma jornada extremamente perigosa. A prática de remontar a Via Dolorosa começou a ser replicada na Europa, terra onde já existiam muitos cristãos. Igrejas e mosteiros então começaram a criar essas estações que representavam os eventos da paixão de Cristo, para que os fiéis pudessem fazer uma peregrinação espiritual sem sair de suas terras. Embora não seja o Criador, São Francisco de Assis e os seus confrades franciscanos desempenharam um papel importantíssimo na popularização da prática por volta do século XIII, em torno dos anos 1200. Eles estabeleceram então as estações da Via Sacra em seus locais de culto e incentivaram essa devoção entre todos os fiéis, os leigos. A forma atual da Via Sacra, com suas 14 estações tradicionais, foi por volta dos anos 1600, do século XVII. A forma e o número de estações variaram ao longo dos séculos, mas a versão de 14 estações se tornou a mais amplamente aceita. Vários papas, ao longo da história, endossaram e promoveram a prática da Via Sacra, contribuindo então para a sua disseminação e uniformidade em toda a Igreja Católica. Esse desenvolvimento histórico e espiritual envolveu, portanto, muitas pessoas e comunidades ao longo do século. E a Via Sacra, ela tem vários significados quando a rezamos. Ela permite, por exemplo, que nós, fiéis, meditemos sobre o sofrimento e sacrifício de Cristo em sua caminhada até a crucificação e nos ajuda a aprofundar a compreensão do amor e da misericórdia de Deus para conosco. Ao contemplarmos então as dores de Cristo, somos convidados a refletir sobre o nosso sofrimento e o sofrimento do mundo, promovendo então uma empatia e uma compaixão ao meditarmos, contemplarmos o sofrimento que Cristo passou, suas dores. É uma preparação para a Páscoa, pois é feito principalmente na Quaresma, que esses 40 dias que antecedem então a Semana Santa, o tempo máximo, a celebração máxima de toda a Igreja. O momento da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que acontece no domingo da Páscoa, que é rememorado no domingo da Páscoa. Então, rezar a Via Sacra nos ajuda a nos prepararmos espiritualmente para esse momento central da nossa fé. É um momento de penitência que nos encoraja a refletirmos sobre nossas próprias vidas, reconhecermos nossos pecados, que Jesus morreu por eles, por você, por mim, por cada um de nós. Na cruz, ele nos olhava a cada um. E é por isso que temos que buscar a nossa conversão e o nosso crescimento espiritual. Então, participar da Via Sacra, principalmente em conjunto com outros fiéis, com outras pessoas que acreditam, outros cristãos, nos fortalece como comunidade, traz entre nós mais solidariedade, irmandade, unindo-nos em oração e devoção ao nosso Salvador. Rezar então a Via Sacra é uma tradição e uma continuidade, uma conexão com toda a história da Igreja, todas as gerações passadas dos fiéis que praticaram essa devoção ao longo dos séculos. Por isso, faço uma pequena oração agora para encerrarmos essa nossa reflexão e esse nosso aprendizado, para entender que essa prática é riquíssima, oferece-nos uma oportunidade riquíssima assim, de refletirmos os mistérios da fé, da nossa salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu infinito amor, demonstrado através do sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo. Na sua paixão, Jesus suportou a dor e o sofrimento pelos nossos pecados. Jesus carregou a cruz de nossa redenção, do nosso resgate da morte, do pecado,
e derramou seu preciosíssimo sangue para nos purificar. Senhor Jesus, com corações humildes e agradecidos, nós contemplamos a tua paixão. Tu que foste condenado à morte, tu que carregaste a cruz, tu que caíste sobre o peso desta cruz pesadíssima, tu que encontraste a tua mãe, que sofria junto, tu que recebeste a ajuda de Simão de Cirene, foste consolado por Verônica, sofreste a dor da crucificação, de cada prego, de cada chicotada, em cada passo do caminho. Senhor, demonstraste amor incondicional e obediência ao Pai. Dá-nos, Senhor, a graça de meditar profundamente em teu sacrifício, que a lembrança da tua paixão inflame nossos corações com amor por ti e compaixão pelos outros. Ajuda-nos então a carregar as nossas próprias cruzes com fé e esperança, seguindo teus passos rumo à vida eterna. Ó Maria Santíssima, Mãe da dor e do amor, intercede por nós. Que a tua presença consoladora nos acompanhe em nossas jornadas, inspirando-nos a viver com fidelidade e devoção. Conceda-nos então, ó Pai, a força para enfrentar as provações da vida com coragem e esperança, unidos a Cristo em sua paixão e ressurreição. Por meio dele, com ele e nele, a ti, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Em nome de Jesus, toda honra e glória, agora e para sempre. Amém. Que esta reflexão sobre a Via Sacra e esta oração possa nos fortalecer para nos aproximar ao mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas venceu a morte e nos resgatou de volta a Deus.